O governo inventou essa semana de mudar a forma de cálculo da meta fiscal. E aí já tem confusão no Congresso Nacional, a oposição ameaçando tomar medidas judiciais, o Tribunal de Contas da União criticando o que chama de improvisação do governo federal. Vamos explicar para os ouvintes da Rádio Guaíba o que é a meta fiscal, professor. Olha, Felipe, talvez o jeito melhor da pessoa entender isso é o seguinte, né? Imagina que você tem lá uma dívida que você tem que pagar, né? Você comprou um automóvel e tem que pagar a prestação do automóvel. Vamos supor que a prestação seja R$1.000 por mês. Então está caro demais, né? Vamos pensar, R$400 por mês você vai ter que pagar lá de prestação do automóvel. Então o que acontece? Você tem que gerar um extra, ou seja, se você subtrair o total do que você ganha, do total do que você gasta no mês, tem que sobrar R$400 para você pagar a parcela do financiamento do automóvel. O governo federal é a mesma coisa. O governo federal tem uma dívida pública que vai a 2 trilhões de reais. E ele tem que pagar uma parcela, ele tem que pagar uns juros e o principal dessa dívida. Todo ano ele tem que pagar isso. Então ele tem que gerar um superávit primário, que é isso, é o quanto que sobra depois que eu gastei e recebi tudo, para eu poder quitar, não é, essa minha dívida, para eu poder quitar esse meu financiamento. Esse ano agora, esse valor era de 166 bilhões de reais, 1,9% do PIB. O governo tinha que poupar isso, né, na diferença entre receitas e despesas para poder pagar a dívida. Uhum. Por que é importante isso? Onde é que vai refletir isso no nosso bolso, esse desajuste das contas do governo? Bom, reflete no seguinte sentido, de duas formas, né? Primeiro é que toda vez que a gente não consegue pagar completamente a nossa dívida, a gente tem que rolar ela. Então, se você tinha R$400 para pagar do seu carro, né, e não pagou, no mês seguinte você vai ter que pagar, no mês seguinte você vai ter que pagar 800. Se você não pagou 2 meses seguidos, no mês seguinte você vai ter que pagar 1.200. Então, tudo aquilo que a gente deixou de poupar para pagar a dívida esse ano vai acumular para o ano que vem, para o outro ano e para o ano seguinte. Então, o que vai acontecer é que o esforço que nós, como sociedade, vamos ter que fazer, o esforço fiscal que nós vamos ter que fazer nos próximos anos, vai ser maior para compensar esse esforço que deixou de ser feito agora no ano de 2014. Né? No nosso bolso, cidadão, população... No nosso bolso, eu acho que tem 2 coisas que podem vir. Primeiro, mais imposto, né? Não podemos descartar a possibilidade do governo querer aumentar impostos no ano que vem para aumentar a sua receita, e de outro lado ele vai ter que fazer alguma contenção de gastos, né? Esperemos que ele faça mais contenção de gastos do que tentativa de aumento de receita, de aumento de imposto, né? Mas o único jeito do governo pagar as suas contas ou ele tem que gastar um pouco menos com outras coisas, ou ele vai ter que arrecadar mais da gente, vai ter que aumentar o nosso imposto, vai ter que aumentar a CID, por exemplo, sobre a gasolina, vai ter que aumentar o IPI sobre material de construção, sobre linha branca, e aí quem comprar uma lavadora, uma máquina de lavar prato, etc., vai pagar um pouco mais, porque o IPI vai estar aumentado ali naquele produto. Perfeito. Isso reflete também em inflação. O governo, nesse momento, está com um certo descontrole, né? A inflação já superou a meta, é pouco, mas superou, já está acima de 6,5%, né? E o centro da meta, que é aquele número ideal, é 4,5%, ou seja, já extrapolou tudo. O que vocês estão pensando em termos de inflação aí? Olha, realmente a inflação é um problema, né? Como você diz, ela está um pouco só acima do limite máximo, mas ela já está acima do limite máximo há muito tempo, né? Ou seja, ela está em 6,6% nos últimos 12 meses, mas ela já está ali nesse patamar há uns 4, 5 meses, desde lá do meados do ano que ela vem ali acima dos 6,5%. Então isso é um problema, e essa tentativa, se houver, né, de aumento de IPI, de aumento de CID, vai gerar mais inflação, porque quando você aumenta o IPI dos automóveis, ou aumenta o IPI da geladeira, do material de construção, isso vai aumentar o preço e vai gerar inflação. Se você recompuser a CID, que era aquele imposto sobre os combustíveis, vai aumentar a gasolina e isso vai aumentar a inflação. Então, se o governo tentar recompor as contas públicas, recompor a sua receita aumentando os juros, é claro que isso vai ter um impacto inflacionário.
em outras palavras, vai sair do nosso bolso. Professor, só uma última pergunta. O senhor é um homem da academia. O que vocês dentro das universidades esperam do futuro ministro, daquele que vai substituir Guido Mantega nesse segundo mandato de Dilma Rousseff? Olha, eu acho que hoje a expectativa de todos, né, dos economistas e da sociedade como um todo, é ver qual é o perfil que a presidente Dilma vai escolher para o seu ministro da Fazenda. E acho que claramente ela tem duas alternativas. O presidente Lula deu a ela dois caminhos diferentes, vamos dizer assim. Um caminho era fazer o que ele, Lula, fez lá em 2003. Vamos lembrar o que o Lula fez em 2003, quando ele assumiu pela primeira vez o comando do país, e o país estava numa situação muito, aliás, pior até do que está hoje. Ele resolveu fazer uma alternativa para uma política mais arroz com feijão, uma política mais ortodoxa, uma política mais conservadora, e colocou lá o Henrique Meirelles para ser presidente do Banco Central. Então ele ofereceu essa alternativa à presidente Dilma, que é, olha, bota o Henrique Meirelles para fazer como eu fiz lá, fazer uma opção, né? Isso significaria dar uma guinada em relação ao que a presidente Dilma fez no seu primeiro mandato. A outra alternativa pelo menos do que está sendo mencionado na imprensa, é o Nelson Barbosa, né? Que seria, vamos dizer, um pouco mais parecido com o ministro Guido Mantega. Então, a pergunta é essa: a presidente Dilma vai indicar alguém com o perfil do ministro Mantega para fazer mais do mesmo? Eu espero que não, porque a gente já viu que não deu certo, né? No período agora da presidente Dilma, em relação ao período do segundo mandato do presidente Lula, o país está crescendo menos e a inflação está mais alta. Então, claramente não deu certo. Então, ela vai tentar mudar ou ela vai tentar dobrar a aposta. É isso que a gente tem que ver qual é o perfil. Vai ser alguém diferente do ministro Mantega ou ela vai dobrar a aposta e ver se, né, tentar um pouco mais para ver se dá certo. Professor Marcelo Portugal, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho. Obrigado para você, um grande abraço para você, Felipe. Espero que sua cabeça já esteja um pouco menos inchada. Depois de ontem está mais tranquila, viu, professor? Né? Agora nós vamos ter que disputar com aquele time do Rio de Janeiro, aquele Fluminense, nós vamos ter que disputar essa última. Né? O senhor acha que temos... Esse é o melhor do país. Esse é o melhor do país, tá bem. Não, é que alguém pode achar que a corneta é tricolor gaúcha, não, a corneta é tricolor fluminense. Corneta, você sabe que a gente sempre faz quando pode, né? Podendo a gente faz. Tá bem. Um abraço, professor. Abraço, Felipe.